Olá pessoal, tudo bem? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o instrutor John Max e seja bem-vindo ao curso de máquinas pesadas da RJ, tá? É um grande prazer imenso estar aqui. Eu quero agradecer a toda a equipe que está trabalhando arduamente na formação profissional de cada um de vocês. Quero vos dizer que é muita dedicação, muito empenho de toda a equipe para que vocês tenham o melhor, não é? Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre a conservação, né? Conservação das máquinas na aula de hoje, tá? É importante nós, operadores de máquinas, nós ser diferente, né? Como assim diferente? A gente tem que ser profissional, né? Então, algumas características levam para isso. E a gente vai entender um pouco mais sobre o profissionalismo, né, do operador de máquinas pesadas. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o slide. Bom, a gente vai falar sobre conservação, né? Conservação das máquinas, seja um operador de sucesso. A gente quer, toda a equipe aqui da RJ Cursos de Máquinas Pesadas quer que vocês tenham êxito profissional. Então, para isso, eu peço que vocês redobrem a atenção, porque nesse slide, não é? Esse slide aqui a gente pode dizer que é o tempero da comida, né? É o que dá gosto, é o que dá sabor à profissão. É você ser um operador que conserva a máquina, né? Que cuida da máquina. Você pode ser até um operador que, por exemplo, não dê tanta produtividade assim, mas se você, exemplo, se você cuidar da máquina como se fosse sua, vai ser um diferencial, tá? Mas aqui na RJ você vai ser um operador nota 1000, né? A gente vai te ensinar passo a passo de como você produzir bastante e muito no equipamento. E também, né, ser um operador de sucesso conservando esses maquinários, tá? Então a gente começa com a seguinte reflexão: qual a diferença da manutenção preventiva da manutenção corretiva, né? Não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, mas tem diferença sim, né? Manutenção preventiva é aquela manutenção que prevê falhas, erros, prevê algum tipo de avaria no equipamento. E a ideia dessas manutenções preventivas é fazer com que o equipamento ele não sofra dano, né? Então, quando o equipamento ele sofre algum tipo de dano, por exemplo, o vidro do retrovisor quebrou, ou então está dando muito esquente no motor, então é feita a manutenção corretiva, né? Para corrigir um erro no equipamento. Então, vamos entender melhor, né? Já que dessa explicação, vamos entender melhor o que está dizendo aqui nesse slide. Vamos lá? Isso, já está aqui no jeito. Para que as máquinas alcancem sua maior performance, as manutenções preventivas devem estar sempre em dia, tendo o objetivo de manter o seu equipamento em um bom estado para se evitar paradas inesperadas. Então, quando você tem um operador que ele faz essas manutenções preventivas, ele mantém o equipamento, a ferramenta dele de trabalho, o ganha-pão, né, um pouco mais popular, né, não linguagem um pouco mais simples, funcionando, né? Então, quando você consegue manter a máquina sempre funcionando, isso quer dizer que a empresa ela vai querer você como operador. Vamos lá. Para que as máquinas, certas máquinas abrangem o ciclo de 10 horas, essas 10 horas seria 10 horas de manutenção, a 2.000 horas. Ao final de 2.000 horas, o ciclo deve ser reiniciado e repetido continuamente até o final da vida do equipamento. Então, ah, tem aquela manutenção que é feita com 10 horas e tem aquela com 2.000 horas, né? Então, a gente vai refletir um pouco mais sobre esses tipos de manutenções, ok? A cada bloco de revisão, certifique-se de ter todo o material para manutenção. Observe se as peças a serem substituídas estão em bom estado de uso, ferramentas necessárias e passo a passo de como fazer. Então, algumas empresas, elas não querem que você faça certas manutenções. Por quê?
Porque lá nas NRs fala que se você dessas manutenções, você está garantindo uma função que não é de operador, você está garantindo uma função, né, de um, de um mecânico, não é? O mecânico ele tem que olhar ali o nível do óleo, ele tem que olhar todos os fluidos da máquina e o operador ele só tem que operar, né? Então algumas empresas não quer pagar, né? Não quer cumprir essa lei. Mas outras empresas, geralmente as empresas de pequeno porte, ela não tem isso, não tem essas exigências, né? E por isso, o profissional, o operador que sabe dessa manutenção é bem-vindo, né? Complementa ali o currículo, né? Então a gente vai ver passo a passo, né? De como fazer essas manutenções na máquina. Observe se as peças a serem substituídas estão em bom estado de uso. Na aula de manutenção a gente fala, né, um pouco mais sobre isso aí. Ferramentas necessárias e passo a passo de como fazer a manutenção. Então, na manutenção de 10 horas, você tem que fazer uma limpeza ali no filtro de ar do motor, né, ou então no catalisador, né, que pega ali as maiores partículas e vem ali para a válvula, né, então todo dia você passa ali um pano. Depende, né? Não todo dia você vai fazer. É recomendado que sim, faça todo dia. Mas aí você está trabalhando em um local onde tem pouca poeira, pouca partículas de poeira, de areia no ar, não é? Você vai fazer isso todo dia? Lógico que não. Né? Então, é relativo. Elemento secundário de filtro de ar. Esse elemento secundário, ele só é trocado a cada 2.000 horas, né? De acordo com a recomendação do fabricante. Pode ser 2.000, pode ser 1.500 horas de uso, né? E se você observar bem, dependendo também das condições do ambiente de trabalho, né? Possa ser que se você estiver trabalhando em um local com muita poeira, a cada 1.000 horas você tem que trocar, né, o elemento secundário, né, do filtro de ar, porque ele não vai promover ali, né, a retenção das micropartículas de poeira contida no ar. Lubrificação das partes com mais mobilidade, né? Então a gente tem que fazer também, né? A gente pode fazer, não é que a gente tem que fazer, a gente pode, é opcional, depende da empresa. Fazer a lubrificação, né? Das partes com mais mobilidade. Manutenção de 10 horas. Ainda na manutenção de 10 horas, a gente tem que drenar, né, todo dia, drenar a água do filtro de combustível, que implica em eficiência na combustão, evita problemas, né, na câmara de combustão e também, né, filtro do óleo do motor, ou seja, quando o equipamento é novo, é necessário fazer ali uma substituição do filtro para análise. Então, quem vai fazer isso é a equipe técnica, né? Um exemplo, a máquina nova. Você comprou a máquina hoje, amanhã, né? Se começou a funcionar hoje, amanhã a equipe técnica vem e pega o filtro e substitui para ver se tem alguma avaria no motor, né? Alguma irregularidade, alguma falta, alguma coisa errada, né? Quem vai te explicar melhor vai ser Jeff Penny, né, que ele é o técnico da Caterpillar. Enquanto isso, eu vou até aproveitar aqui e vou colocar logo o vídeo dele, tá? Só um segundinho. Eu acho que eu tenho aqui. Não, esse vídeo não tem, né? Então vou reproduzir ele agora para vocês, avançando aqui o slide. Só um segundo. Pronto, aqui, perfeito. Vou reproduzir agora na caixa de som para que vocês possam escutar. Oi, eu sou Jeff Kane, instrutor de manutenção preventiva da Caterpillar. E hoje vou falar sobre filtros de óleo. Muitas pessoas não dedicam um tempo depois de terminarem o serviço para cortar o filtro de óleo, abrir e verificar se há existência de contaminantes nele. Este procedimento pode ajudá-lo a detectar problemas antes de você levar a amostra SOS para o laboratório. Com seu cortador de filtro, você pode remover a parte superior de qualquer um dos espinhos existentes sobre os filtros. A parte superior é removida.
e espelhe o cartucho. Não precisamos olhar para a máquina como um todo. Com uma faca, você pode cortar através de uma seção aqui e através de uma seção como esta. E o resultado é que teremos um pedaço como este exemplo que temos aqui. Portanto, uma vez que cortamos com um pedaço como este para fora do filtro, o apertaremos no torno. Podemos tomar um ímã e passá-lo sobre a parte superior e procurar por magnetismo de metais ferrosos aqui. Depois disso, se não houver nada sobre o ímã, podemos tirá-lo do torno. Ele estará mais limpo agora. Nós podemos abri-lo para verificar se existem metais ferrosos ou não, como latão, cobre ou alumínio. E caso você veja algo assim em seu filtro, você precisa parar sua máquina imediatamente e contatar seu revendedor CAT, porque obviamente algo está acontecendo aqui. E caso você veja apenas uma ou duas lascas, isso pode ser considerado normal. Mas algo está acontecendo e será muito mais barato realizar um reparo agora, antes de apresentar a falha. Ok, pessoal? Então, muito bem explicado, né? Jeff Payne explica aí sobre a manutenção no filtro de óleo do motor na manutenção preventiva, né? De 10 horas. Né, 10 horas de manutenção preventiva. Enfim, vamos avançar agora um pouco mais com o próximo slide. A gente vai partir agora para o checklist, né? A lista de itens a serem checadas. Oi, eu sou o Jeff. Vamos lá, vamos voltar aqui. Pronto, aqui. Bom, esse checklist aqui, pessoal, ele é diverso, ele não é específico, né? Ele é um checklist para veículo, máquinas e equipamentos. E como o próprio nome diz, né? É lista de itens a serem checados. Então, no cabeçalho, você vai encontrar ali máquinas, veículo, máquina, equipamento, marca, modelo, placa, código, proprietário, motorista, operador, habilitação, ORG, né? E local no qual você está executando ali o serviço, né? Prestando serviço para a empresa. Então, como o próprio nome diz, checklist, né? A lista de itens a serem checadas, né? Então, itens a inspecionar. Aí tem vários, né? São vários os itens aí a inspecionar, tá bom? Mas aqui tem um segredo. Ó, esse C, ali, ó, itens a inspecionar e condições. Esse C significa conforme. E NC é não conforme e NA não se aplica, né? Então, por exemplo, condição C, conforme, pneus, rodas e esteiras. Então, você vai operar em uma retro escavadeira, você vai dar uma olhadinha lá nos pneus, não vai ter vazamento, a calibragem está ok, né? A máquina não apresenta ali que está com pneu furado, ou então não tem nenhum tipo de avaria ali no pneu, algum tipo de rasgão. Então, você vê que o pneu está realmente conforme. Você vai nesse checklist e marca ali no C, conforme. NC, não conforme. Vamos dizer que o vidro, né? Para-brisa, os retrovisores, né? Eles estão rachados, quebrados, furados, né? Danificados. Então, precisa de uma manutenção, né? Ele não está conforme, ele está não conforme. Ele não apresenta ali 100% de perfeição no equipamento, né? Então, a gente marca ali NC, não conforme. E NA, ele não se aplica. Por exemplo, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, o 33, sistema de giro. Sistema de giro tem empilhadeira? Não, não tem, né? Só se for o pneu girando, né? Isso aí tem. Mas sistema de giro não tem, né? Sistema de giro tem em retroescavadeira, né? Que é o braço hidráulico, 45 para o lado, 90, né, para o outro, né? Quando é total, mas é 45 para o lado, 45 para o outro, vai dar 90 graus aí, né? Então, sistema de giro. Para a carregadeira, tem, porque ela é articulada, né? Então, ela dá uma quebradinha ali, né? A gente pode considerar ali como sistema de giro também, né? Escavadeira hidráulica. Mas, trator de esteira, retroescavadeira tem, né? Empilhadeira,
caminhão que tem um sistema de giro também, né? Porque ela gira ali. Mas, assim, não são todas as máquinas que tem. Então, como não tem, não se aplica ao equipamento, né? Então, vamos ver aqui. Tem certificado de regulamentação do veículo, que é o DUT, crachá indicando função, crachá de treinamento, reduct, pneus, rodas e esteiras, retrovisores internos e externos, silencioso, né? Se a máquina está silenciosa, com um barulho normal, considerado normal, se tem fumaça no escapamento, muita fumaça, você coloca ali. Se tiver muita fumaça no escapamento, você coloca NC, não conforme, tá bom? Níveis de ruído e funcionamento, se a máquina ela apresenta ali um bom nível de ruído, né? Aquele barulheira grande, né? Aí você, se tiver com alguma barulheira no motor, né? Ou então quando você estiver locomovendo, aí tem que colocar aqui, ó, não conforme. Luzes, né? Que é o freio, lanterna, ré e alerta, né? Precisa sim, você tem que testar todas essas luzes aí para ver se estão funcionando, né? Os piscas nas retras escavadeira, trator também, né? Trator de pneu, pá carregadeira, tem, né? Luzes de alerta, né? Mudança de sentido, porque transita em vias públicas, né? Escavadeira não, lógico que não. Então nem precisa nem de habilitação para escavadeira, né? Aí, prosseguindo aqui, alarme sonoro de ré, empilhadeira tem, retro tem, pá carregadeira tem, né? Escavadeira hidráulica algumas tem, mas não vejo necessidade. Tem que ver ali também buzina, direção, se né, o volante ele. Eu estava operando uma retro escavadeira e o volante ele estava com um probleminha lá, né? Para eu manter em linha reta, eu tinha que ficar rodando o volante toda hora, eu tinha que ficar rodando, né? O volante porque ele estava com esse pequeno problema, né? E incomoda, viu? E é perigoso, porque se der alguma falha lá e perder a direção da reta, tem que pisar no freio, tem que baixar a concha, fazer de tudo para a máquina parar e não bater em nada, né? Nada mesmo. E é perigoso, né? Bancos, né? Assentos, estepes, extintor de incêndio, faróis, alto, baixo, setas e luzes, freio de pé ou de mão, empilhadeira tem freio de pé, né? Algumas tem freio de pé, quando você sai ali da empilhadeira você acena no pé, né? E outras são na mão, né? Você puxa uma alavanquinha ali. E as melhores são hidráulica, né? Que é só um botãozinho ali, você foi lá, tá, ativou, pronto. A empilhadeira ela já tá com o freio de estacionamento ativado, né? Freio de mão e pé, limpador de água do para-brisa. Por exemplo, na maioria das empilhadeiras que não são cabinadas e não tem vidro, não tem limpador de para-brisa, então NC não se aplica, certo? Não se aplica. Painel, se o painel está funcionando, se as luzes ela interessante, quando você liga uma máquina, acende todas as luzes do painel. Se alguma não acender, você já sabe, né? Tá com defeito, tem que fazer a substituição, né? Tem que acionar o eletricista para que ele venha e faça a manutenção, tá bom? Painéis, velocímetro em funcionamento é importante, né? Para você saber ali a hora exata de, de mudar a marcha, né? O tacômetro, mudar a marcha ali, a rotação, para você não pisar demais e aí subir, o RPM, né? E acabar aí consumindo além do recomendado. E também, né? O velocímetro, fica ali contando ali a quilometragem, a velocidade da máquina, né? É importante isso aí, a gente tem que se basear muito por isso, tá bom? Vamos prosseguir. Velocímetro, né? Se está funcionando. Pedais e alavancas. Pessoal, tem que ver, viu? Quando você subir na máquina, tem que observar se todos os pedais, se o pedal de freio se o freio está funcionando, se o acelerador tem algum problema. Eu estava em uma retroescavadeira, estava num sítio, né? Estava em um sítio fazendo um poço, uma barragemzinha, né? Um poço. Não, não, um poço não, como é que fala? Um poçozinho para água para gado, né? O rapaz lá pagou e eu fui lá fazer.
Só que eu estava em uma retroescavadeira, deixa eu me lembrar aqui, era JCB, isso, JCB. E essa retroescavadeira, ela estava com aceleração manual do braço hidráulico travando, eu não sabia. Aí eu terminei de fazer a escavação, fui reposicionar a máquina, só que eu dei a volta, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu girei a cadeira e a aceleração alta, e eu não prestei atenção. Quando eu engatei assim a alavanca de deslocamento para frente, a máquina deu um supapo, sabe? Chega a cadeira, eu grudei na cadeira, né? E ela saiu doida, avionada. Eu joguei um neutro, pisei no freio e desci a concha, né? Para a máquina parar imediatamente. Tomei um susto, né? Por quê? Como a máquina tinha pegado naquela manhã mesmo, eu não sabia que estava com esse problema, né? E aí foi um susto, né? Então, para que não aconteça isso, se familiarize com a máquina, pegue ela, dê uma volta. Não é dar uma volta assim, vou dar uma volta, não. Você vai ali, encher uma caçamba, então você dá uma resinha, você vai testando tudo, né? Você dá uma resinha, você vai lá, pega um material e aí você vai testando os comandos e tal. Não precisa dar uma volta, um quarteirão. Eu estou testando aqui o freio, estou testando aqui. Não, você sente a máquina quando você está operando, não é? Prosseguindo, pedais, alavancas estão funcionando, vidros e parasol. É importante, pessoal, esses vidros aí, os parasols. Os vidros eles têm que estar limpos, né? Então, se o limpador de para-brisa não estiver funcionando, coloque uma garrafinha de água, tá? Pode ser uma garrafa de refrigerante mesmo. Coloca uma garrafinha de água e usa aquele rodozinho bacana. Então você faz o quê? Joga uma água, puxa toda aquela poeira ali, sai, tira. Nós operadores de máquina, nós temos que ter uma visão nítida do que está na nossa frente, né? Seja um barranco para você pegar o material, uma caçamba, seja o que for, a gente tem que ter uma visão nítida, né? Então, para isso, a gente pode fazer essa higienização dos vidros. Tem que ser feita, né? Porque sem um equipamento com os vidros todos sujos, misericórdia, você vai perder a sua visão ali, né? Você não vai conseguir ver o que está na sua frente. Pode até ter encarregado ali, mas pela poeira que se acumula, fica até difícil, né? Então, para isso, meu amigo, tem que fazer essa limpeza aí, tá bom? E outra, parasol. Pessoal, quando vocês estão ingressando agora, mas quando vocês forem para o galpão, voltar para, né? Voltar para o galpão, ou locomover a máquina quando o sol está se impondo ou nascendo, meu amigo, a intensidade do brilho é muito forte nos olhos, né? Então é recomendado usar o óculos, né? O óculos de proteção visual, para que esse brilho não atinja a sua retina, não atinja a sua visão, tá bom? E se caso acontecer isso, né, e você tiver sem óculos, põe um parasol, né? Põe um parasol, porque você vai ficar sem visão literalmente, tá bom? Filtro de ar, né? A gente já comentou um pouquinho sobre a manutenção do filtro de ar. Então, aí no checklist pela manhã você vai lá, passa um pano. Então, dependendo do local que você esteja trabalhando, já bate ali um ar comprimido de dentro para fora, tirando excesso, né, de poeira. Filtro de ar, aí tem filtro de óleo do motor, né? Essa manutenção aí, ela não é periódica, ela não é todo dia. Freio, giro, né? Freio, giro, lança, carga, deslocamento, embreagem, né? Algumas máquinas têm embreagem, as retros, as empilhadeiras não têm, porque a velocidade dela é limitada, né? É limitada. Você pode acelerar como for, ela não passa de 20, né? Algumas sim, algumas pode passar de 20, né? Algumas empilhadeiras aí que tem marcha, umas maiores. Mas as menores de 2,5 toneladas, até 5 toneladas não tem, né, necessidade de ter marcha e não tem embreagem. Mas algumas máquinas têm retro, tem pá carregadeira e assim por diante, né? A cadeira hidráulica, a embreagem dela é tudo automático, né? Você aumenta ali a aceleração, você nem se preocupa ali em passar marcha, é tudo automático, bem legal, né? Nível de óleo do motor, aí você vai lá,
olha o nível de óleo do motor, você tem que ver se está no nível, se está abaixo, se está acima. É importante também vocês fazerem, né, essa verificação antes de operar, tá bom? Deixa eu só ver uma coisa aqui, coisa rápida. Então tá carregando para mim. Pronto, fechado. Então, vamos dar sequência, né? Nível de óleo do motor, radiador, água e tampa. Então a gente tem que olhar ali o nível, né, de água do radiador, observar também a tampa, né, do radiador, se ela está realmente vedada, se não tem nenhum tipo de folga, né? Tem a borrachinha, a gente vai falar um pouquinho da borrachinha do radiador e vai ser super interessante. Mangueiras, suspensão e borrachas. Esse outro slide aqui é só o rodapé, né? Prosseguindo lá, macaco, triângulo, chave de rodas. Esse aqui é difícil de ter em máquinas, né? É um pouquinho difícil. Macaco, triângulo e tal, isso aí é mais para caminhão, tá bom? Mais para veículo. Sistema elétrico, você tem que observar, tem uma simbologia, a gente vai falar sobre essa simbologia, tipo um raio, né? Um raiozinho. E a gente vai mostrar para vocês os símbolos, né? Os símbolos de máquinas pesadas mais para frente. Só que quando tiver a máquina ela tiver com esse raiozinho mostrando no painel, então tem algum problema no sistema elétrico, né? Então a gente pode observar isso como, por exemplo, as lâmpadas, se elas estão funcionando, se elas estão acendendo no painel, giroflex, né?
Ops, pessoal, então, teve uma pequena falha, né? Uma pequena falha mesmo aí na conexão, né? Eu achei que eu estava ministrando aqui, achando que estava tendo, que estava transmitindo aí para vocês, mas teve uma falha, eu acho que em torno de uns 5, 6 minutos. Mas a gente vai continuar aqui, tá bom? Com o checklist. Eu voltei, só que eu tive que dar uma olhadinha lá na live, né? Para ver em qual momento foi que parou a transmissão, né? Para eu voltar e vocês não perderem nenhum assunto aqui relacionado à conservação das máquinas, tá bom? Então a gente parou no sistema elétrico, né? Deixa eu ver aqui onde é que está o sistema elétrico, né? Foi aqui em cima, sistema de giro, sistema elétrico, né? Pronto, então foi no 31. Vamos avançar agora de onde nós paramos, né? Então o que acontece? Quando vocês vão ligar a máquina, né, tem o primeiro, segundo e terceiro estágio. Algumas máquinas têm terceiro, outras são primeiro e segundo. Né? Neutro, zero, né? Desligado. Aí tem segundo, né, que liga o sistema elétrico. E aí todos os sensores da máquina, eles são acionados, né? E espera ali em torno de 6 segundinhos para a leitura de todos os sensores. E aí todas as luzes do painel ela tem que acender. Se uma não acender, está ocupada no sistema elétrico, tá bom? Aí acendeu aquelas luzes ali do painel, não é? O que se faz? Faz ali a leitura, acendeu todas as luzes do painel, só fica aceso o que está com problema. Aí você vai, né? Segundo estágio, né? Na verdade é o primeiro, aí você vai para o segundo estágio, que é o arranque. Algumas máquinas, ela tem 3 estágios, né? Que são as máquinas com os bicos ejetores mecânicos. Então, neutro, primeiro, liga o sistema elétrico, né? Todo o sistema elétrico lá, primeiro estágio, né? Aí seria o segundo arranque. Algumas máquinas não. Tem o segundo, né? No caso, o segundo é o aquecedor. Aí mostra lá um símbolozinho no painel. Nas máquinas mecânicas, com os bicos ejectores mecânicos, né? Mostra a luzinha no painel. Quando aquela luz no painel desliga, aí você joga lá o terceiro estágio, que é o arranque, né? Aí a máquina vai funcionar o arranque e aí automaticamente ela volta para o segundo estágio. Né? Interessante isso. Você vê aí que os engenheiros, né? Engenheiros mecânicos, eles desenvolvem tecnologias que são realmente eficientes. E outra coisa, algumas máquinas, elas funcionam eletronicamente, né? Que tem um joystick. A gente vai falar um pouco mais aí lá na frente, né? A gente vai falar um pouco mais dos comandos de máquinas. E essas máquinas, elas funcionam, elas têm 2 sistemas, né? O sistema eletrônico e o sistema mecânico, né? Então, nas máquinas mecânicas, tem um sistema chamado punch oil, né? Que é direto na válvula, e outras são eletronicamente, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, quando dá alguma falha no sistema hidráulico, alguma falha no sistema elétrico, hidráulico, eu falo elétrico, né, porque joystick ele funciona eletricamente, né, e ela é responsável pelos movimentos hidráulicos. Então, falha no sistema eletrohidráulico. Eu estava auxiliando ali em uma ocasião, em uma cidade aqui próxima, eu estava auxiliando um operador que afundou a escavadeira no brejo. E ele afundou para ele não conseguia tirar, porque calçou, né? Calçou, como posso falar assim, melhor para vocês, né? Ele calçou a máquina no brejo, né? Aqui está o brejo, ó, aqui está o brejo. Ele colocou bastante material vegetal, né? E ele queria atravessar aquele brejo. Estava cheio de água. Aí, conclusão. Ele foi atravessar, só que na hora as esteiras rodou e sentou, né? A mesa ela sentou assim, em cima daquele monte de material. E aí as esteiras ficaram sem tração.
Conclusão, amigos, o que teve que ser feito, né? Ele tentou levantar a ponta, ele tentou levantar a frente da máquina, né, para avançar, né? Tipo assim, levantou a frente e foi empurrando. Só que a máquina perdeu força, né? Que é 22 toneladas, não é brincadeira não. Aí ele foi para o outro lado, né? Deu um giro na escavadeira, né? E aí a frente que estava assim começou a fazer isso aqui, ó. Começou a descer, começou a sentar. Sentou, né? Como para pegar aqui esse compasso, né? Então o que que acontece? Sentou, levantou a frente, depois ele deu o giro, né? Aí levantou aqui atrás, o peso foi todo para a ponta de cá e aí foi sentando a máquina, né? A máquina foi sentando, foi descendo, descendo. A máquina desceu 1,20 m quase, né? A lama chega estava batendo na cabine do operador, né? E aí eu tive que ir lá, né, com a retro, tive que tirar todo aquele material, tirei todo aquele material, fiz o caminho, mandei o patrão comprar ali estroncas, né, estroncas, para colocar embaixo da esteira, para dar tração para a máquina conseguir subir. E aí a máquina subiu. Olha que ótimo. E saiu. Mas só foi desligar e ligar de novo que a máquina perdeu o movimento, né? Ele abria o braço, abria a concha, mas não fechava a concha e não retinha, assim, não puxava o braço hidráulico da escavadeira, né? Então deu falha aí no sistema elétrico, eletrohidráulico do equipamento, tá? Aí o que acontece? A máquina, quando dá falha no sistema elétrico, pode ser sujeira, pode ser contato, mau contato, pode ser muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo que pode acontecer, né? Ou até mesmo um fusível, né? Ele pode queimar e a máquina aí perder os movimentos. Vamos prosseguir. A gente falou do sistema elétrico. Cabo de aço, né? A máquina tem que ter sim, né? Cabo de aço para em algum momento que atolar, ser rebocada, isso é muito interessante. Indicador de ângulo da lança, né? Então, nas máquinas novas, geralmente a Caterpillar ela investe muito em tecnologia. Eu sou muito fã dessa marca, né? Apesar que eu opero bastante JCB, gosto muito, né? Se para você ter ideia, a gente vai falar isso mais na frente, mas eu vou adiantar logo. O criador da primeira retroescavadeira foi Joseph Cyril Benford, né? Ou seja, a JCB, que leva o seu nome, né? Joseph Cyril Benford, ele criou, né, a retro e é pioneiro, né? A JCB é pioneira, né? Primeiras máquinas foi da JCB. E aí, só que a CAT, ela continua investindo em tecnologia, né? Então, são as máquinas mais modernas, muito versátil aí. Recentemente eu vi no canal do Adriano, né, um podcast de uma retro nova, né, que ele comprou para a empresa e foi muito interessante, muito legal ele mostrar como que funciona, o que tem de tecnologia. Mas enfim, certas máquinas, seja retro, seja escavadeira, elas têm, elas podem ter, né, indicador de ângulo da lança. E é interessante para nós profissionais, no momento em que nós vamos fazer talude, né? Corte de barranco. É interessante isso, muito interessante mesmo, tá? Trava de segurança, calços e patola, né? Então, nas retros escavadeiras, retro, pá carregadeira, tem sempre aquelas travas de segurança, né? Mas em especial na retroescavadeira, pessoal, é o seguinte: no braço hidráulico, eu vou dar um destaque um pouquinho aqui para mim, vamos lá, né? Então, no braço hidráulico, né, naquela parte de trás, tem uma trava de segurança. Essa trava de segurança, ela tem que ser acionada sempre, né? Ou seja, ela só tem que ser desacionada quando você for trabalhar, né? Então, mudei aqui a linguagem, ela ficou bem mais simples para vocês entenderem. Ela tem que ser só acionada para quando vocês forem trabalhar com o braço hidráulico, fazendo escavação, uma valeta, um nivelamento, etc.
ok? Prosseguindo, é o seguinte, algumas máquinas elas estão com essa trava de segurança quebrada, danificadas, né? E aí com isso o que é que acontece? Você tem que estar sempre, né, girando a cadeira, puxando ali o joystick, para ela suspender e não ficar batendo no chão. Assim, quando estão quebradas. Quando elas não estão quebradas, vocês não tem problema, deixa lá. Mas as que estão quebradas, se todos os dias, depois que você terminar o seu dia de serviço, o que é que você faz? Você coloca ela no chão, né? Coloca o braço hidráulico no chão, como as patolas, você tem que colocar ela no chão também, né? Por quê? O sistema hidráulico, ele é pressurizado, né? Ele recebe pressão, muita pressão. E aí, quando você tira a pressão do sistema, você aumenta o tempo de vida útil do equipamento, ok? Aumenta o tempo de vida útil do equipamento. E a ideia é exatamente essa, né? É você ser um operador que faça com que a máquina ela não quebre, né? Ela não tenha danos, né? Não danifique, e com isso evita custo e manutenção. Prosseguindo, a gente falou agora da trava, né? Vamos lá, conexões. Então, o que seria conexões? É um tubo que liga a outro, né? Um caminho, né? Na linguagem mais simples, conexões, tubo, mangueira, né? Algum tipo de fio, é alguma coisa que vai ligar em alguma outra coisa, né? Então, no caso das máquinas, né? A gente tem ali, né? As mangueiras hidráulicas, a mangueira do líquido de arrefecimento do motor, né? A mangueira do radiador, é, muitas fiações, né? Tem demais, né? Então, no checklist, antes de você começar a operar, você não vai fazer uma verificação detalhada, né, na fiação, mas você pode fazer uma verificação que é bem mais simples, né, razoável, né, podemos dizer assim, e importante, né, que é o que? Verificar as mangueiras, né? Mangueira de óleo hidráulico, mangueira de líquido de arrefecimento do radiador. Por quê? Essas mangueiras elas são fundamentais para para a máquina não parar. Então, digamos, no braço hidráulico, você viu mancha de óleo na máquina, isso quer dizer que tem o quê? Vazamento, né? Isso quer dizer que tem vazamento na máquina. Por exemplo, onde costuma dar muito vazamento? Nas patolas, porque muitos operadores de retro, quando estão fazendo a escavação, o material que você está escavando, muitas pedras, muitas rochas, né? Eles podem rolar, bater no cilindro hidráulico e amassar, né? O cilindro hidráulico. E aí, quando o cilindro hidráulico ele está, a gente viu na aula de ontem de manutenção hidráulica, né? De aula de manutenção, vocês viram que o cilindro ele se expande e se contrai devido àquela pressão que o óleo entra ali, né? Entrou em um lado, ela contrai, entrou no outro, ela expande. Então, tem óleo ali. Então, quando o cilindro hidráulico ele está amassado, vai dar vazamento, né? Vai dar vazamento. E assim, nós operadores de máquinas, a máquina é a nossa ferramenta de trabalho. Quanto mais a gente conservar a máquina, ó, melhor. Ponto para vocês, operadores, tá bom? Conexões. Então, se tiver mancha de óleo nas patolas, no braço hidráulico, observa no cilindro, se tem mancha de óleo no cilindro, se não tem, observa ali nas mangueiras, né? Muitas das vezes, eu já vi operador de escavadeira, né? Estourar mangueira, né? Do, da bomba hidráulica para o comando de válvulas, né? Ou seja, ele acelerou, foi a aceleração que estava altíssima, né? Nem foi nem do controle de válvula para o braço hidráulico, né? Foi da bomba hidráulica, né? Da bomba hidráulica para a mangueira, para o controle de válvulas. Interessante isso.
e aí estourou, né? Estourou ali a mangueira, né? Muita pressão mesmo. E eu fui lá dar uma olhada, né? Fui lá supervisionar, olha, por que a mangueira estourou? E eu observei que a mangueira ela estava roçando, né, em uma barra de ferro ponte aguda, né? Então assim, essa pressão é normal, mas a mangueira, né, de borracha, ela estava roçando naquela ponte aguda, né, naquela parte de ferro ponte aguda, fez com que estourasse a mangueira, né? Entendeu? Então nem foi culpa do operador, né? Nem foi. Então assim, observe se as mangueiras é, elas estão em algum local suscetível ao esmagamento. Você sabe que o braço hidráulico, né, das retros, elas se contraem, ela é articulada, né? Então teve uma vez que eu estava ministrando treinamento e a retro, né, ela estava com a mangueira que ela ficava entre os ferros que como se o ferro tivesse esmagando, né, a mangueira hidráulica, né? Então eu reportei isso para o dono, porque se estourasse a mangueira, nossas mãos estavam limpas, era a máquina que estava precisando de manutenção, certo? Já falamos a lei do 38 conexões, fitas refletiva na carroceria, você vai ver muito isso, né? Você vai ver muito isso aí nas nos caminhões, né? Caminhões basculhante. Você vai ver também nas retros, você vai ver também em todas as máquinas precisa de fitas refletivas, né? Então é importante também vocês tirar a poeira, né? Passar um pano umedecido, limpar essas fitas refletivas, porque se ela estiver cheia de poeira, cheia de barro, cheia de sujeira, ela não vai ser eficiente, né? Ela não vai ali refletir, ela não vai identificar, olha, tem uma máquina ali, né? Quem está dirigindo, não vai refletir. Então, manter elas limpas, né? Tabela de carga, né? Então, um exemplo, caminhão basculhante, retros escavadeiras, pá carregadeiras, todas as máquinas, ela tem um limite de carga, né? Então, assim, não adianta você pegar uma retroescavadeira e colocar, que muitas delas na parte de trás, né, tem um gancho, né? Quando não tem um gancho, lá nas articulações da caçamba, da retroescavadeira ou escavadeira hidráulica, né, tem dois furos onde você coloca uma barra de ferro e aí você pode erguer uma manilha, erguer algum tipo de material, certo? Certo. Mas assim, tem limite de carga? Tem, né? Não adianta, por exemplo, no braço hidráulico, uma retroescavadeira, né? Ela consegue erguer aí em torno de 1,5 toneladas. Vai colocar 3 toneladas? Para quê? Vai forçar o sistema hidráulico, vai estourar cilindro, pode estourar o cilindro, né? Cilindro hidráulico, pode estourar ali a mangueira hidráulica, né? Pode forçar a bomba, provocando vazamento, né? Então, a gente tem que respeitar, né? A tabela de carga da máquina, do equipamento, etc. Cobertura cobertura para sol e chuva, né? As empilhadeiras ela não tem, né? Porque assim, o operador de empilhadeira ele precisa ver, né? No momento que está empilhando em altas alturas, né? E aí, mas nas retro tem, até trator, né? Por mais simples que tenha, seja trator de pneu ou esteira, tem, então tem que ter, né? Se tiver algum furinho lá, você compra compra ali um Durapox, acho que é Durapox, né? Você mistura duas massinhas, vai lá, coloca, né? Pede pro patrão colocar fibra lá e o importante é não se molhar e tomar sol, né? O sol de meio dia ele é muito forte. Linha de vida, cinto retrátil, né? Linha de vida e cinto retrátil, né? Que é o cinto de segurança. Controle de vazamentos, a máquina não pode estar vazando muito. Bandeja de contenção, abastecimento, tampa do combustível, né? Então, nós operadores de máquinas temos que cuidar, conservar da máquina como se fosse nossa
E assim, você perder uma tampa de combustível quer dizer que você é um operador desleixado, muito desleixado. Então, pessoal, evite quando na hora do abastecimento, né, pegar a tampa, colocar no chão, encher de poeira, encher de partículas de terra, para depois colocar ali novamente, enroscar, e aquelas partículas aí para o motor, e elas podem parar na bomba ejetora, né? Então, evitem mesmo, né? Controle de vazamento, bandeja de contenção, abastecimento da tampa de combustível, proteção das correias, né? As correias da ventoinha do radiador, né? Então, nós operadores de máquina, antes de operar, tem que ver se elas estão firmes. É interessante que no checklist, na planilha de informações do equipamento, tenha o tempo, né, no qual ela foi substituída ou foi colocada, se for nova, porque a cada 2.000 horas tem que fazer, se não me engano, é 5 a 6 mil horas que você faz a troca da, da correia, né? Do radiador, da ventoinha do radiador. Manutenção preventiva, histórico de manutenção é importante ter, né? Indicação de classes e pressão, manômetro, né? Que vê ali a temperatura do motor, isso é importante. Válvula de alívio, isso está ligado ao motor, né? Que a gente viu na aula de ontem. Isolamento do equipamento, então o equipamento ele tem que ser isolado, né? Quando você está trabalhando em um canteiro de obras. A gente viu ontem, né? Se não me engano, foi NR de número 29, né? Se não me engano. Isolamento de equipamento, patolas, trincas, ganchos, fixação, desengate, trava. Estado geral, conservação, né? Você tem que dar um resumo. A máquina está conservada, não está. Coloca lá, né? Limpeza geral, a máquina tem que estar toda limpinha. Saída de emergência. Bom, saída de emergência tem vários na máquina, né? No caso de uma empilhadeira, qualquer local é saída de emergência, porque ele é aberto. No caso da retro, algumas retro tem a saída de emergência ali atrás, né? Onde você fica ali mexendo no braço hidráulico, você levanta aquele vidro, tem a porta do lado direito, algumas têm saída do lado direito, mas a maioria é do lado esquerdo, né? A saída mesmo de emergência é a porta de entrada, ok? E também é importante observar, né? Pode ser que tenha algumas máquinas tenham saída de emergência no teto, né? Por exemplo, as escavadeiras, né? Escavadeira hidráulica, ela tem a saída de emergência no teto, tem atrás, lateralmente não tem no lado direito, né? Mas tem no teto, no vidro da frente que você levanta, né? Pode ser uma saída de emergência, atrás também, né? E a porta de saída, né? Limpeza geral, saída de emergência, informação de capacidade máxima de carga, né? Então as máquinas ela tem que ter. Bom, pessoal, feitas as observações, né? Se a máquina ela tiver alguma avaria, você escreve aqui, coloca a observação. Trocou o óleo, coloca aqui. Trocou o óleo hidráulico, trocou o óleo do motor, trocou o líquido de arrefecimento do motor. Qualquer informação relacionada ao equipamento, né? Vocês vêm e coloca aqui, tá bom? No checklist. Sismet, que é o serviço especializado em saúde e medicina do trabalho. A gente falou, né? O Sismet, que é composto pelo técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro do trabalho, né? Então é essa equipe, enfermeiro do trabalho também. Essa equipe, ela é responsável pela segurança. Então, quando você fazer um checklist detalhado do equipamento para liberação da máquina em algum ambiente restrito, né? Então, geralmente, o dono de alguma máquina, ele vai alugar aquele equipamento, faz esse checklist. Você tem que estar junto da máquina, né? O gerente da obra, que quer aquele equipamento ali, nas dependências da empresa, ele vai assinar e você, né? Você, operador ou responsável pela máquina, o equipamento, vai ali e assina. Então, isso, pessoal, é um checklist de máquinas e equipamentos. Vamos avançar. Esse vídeo a gente já mencionou, Jeff Penner. E aqui, pessoal, é o bloco de revisão, né? Então, quando a máquina é nova, é feito a revisão de todos esses sistemas. Geralmente fica 4 a 5 dias, né?
o pessoal vem, coloca a máquina na prancha, né? Leva lá para o galpão de manutenção, faz a revisão, né? De todos esses elementos, 500 horas e 1.000 horas também. Pronto. Quando a máquina é nova. Fez essa revisão aí, tá tudo ok, tá tudo funcionando muito bem. Pronto, só tem a revisão, a próxima revisão é de 2.000 horas, tá certo? Antes de falar de manutenção preventiva, eu vou dar só um minutinho aqui, só um minutinho para beber uma água, pegar ali um álcool, tô com sede, e a gente continua. Voltamos, pessoal. Fui ali só pegar uma água mesmo, né? A gente acaba falando demais e a garganta fica seca. Então vamos prosseguir aqui, tá bom? Revisão de 1.000 horas, né? A gente já terminou a manutenção corretiva, né?
Agora vamos para a manutenção preventiva. É ideal que seja realizado pelo operador no início de cada dia de serviço, começando com a verificação dos níveis de fluido, né? Então, de manhã cedo, você começa a fazer essa manutenção preventiva, que o operador faz, que é bem simples, né? É abrir ali, né, os compartimentos, olhar o óleo hidráulico, o líquido de arrefecedor do motor, né? O combustível, se realmente tem combustível suficiente para trabalhar. Já pensou, né? Vocês, operadores experientes, ir trabalhar e de repente faltar o combustível, né? Ué, né? Que operador responsável é vocês, né? Então, tem que ter responsabilidade, tem que observar, né? O óleo, eu já vi, eu já operei uma escavadeira que faltou óleo hidráulico, né? Como é que foi isso? Tinha muitos vazamentos e da noite para o dia ela perdeu força, foi perdendo força de pegar o material e aí eu tinha falo já várias e várias vezes para o patrão, olha, tá baixando óleo, tá baixando óleo. Então a máquina teve que parar para que ele pudesse, né, raciocinar, comprar óleo hidráulico e colocar na máquina, né, porque ele não queria dar essa manutenção. Isso foi triste para mim, né, esperar uma máquina parar para o patrão comprar óleo é um dia perdido e um dia sem lucro, né, quando você está ali trabalhando na diária, né. Quando você está trabalhando em carteira assinada, não tem problema, né? No final do mês está garantido. O importante é você chegar de manhã, assinar, né, a parte diária, o horário que você entrou, o horário que você parou para almoçar, voltou do almoço e finalizou o serviço, né? Isso aí é interessante. Olhar o óleo hidráulico, avisar para o patrão, olha, tem pouco óleo, se o óleo hidráulico estiver bom, beleza. Líquido de arrefecedor do motor, o ideal é que, conforme a gente viu na aula de ontem, né, de manutenção, é ideal que seja o líquido de arrefecedor aditivado para equipamentos mesmo, né, para motor, combustível e óleo do motor, e cabos hidráulicos, conforme a gente já retromencionou. É importante observar se a mancha é de óleo, identificando vazamentos e terminando com volta na máquina para ver como ela está funcionando perfeitamente. E se houver algum barulho diferente que possa indicar possíveis problemas, desligue a máquina imediatamente para manutenção. Por quê? Um exemplo, eu estava ministrando um treinamento em uma cidade chamada São Sebastião do Passé e, pessoal, pela manhã, isso foi no domingo, que foram 2 dias de treinamento na máquina, né? Algumas empresas são 2 dias, algumas empresas são 1 dia, depende muito, né, da programação delas. Mas assim, já estava no domingo e um operador que estava só fazendo um curso ali para pegar o certificado me pediu a chave. John, você me dá a chave aí para eu operar enquanto o pessoal está chegando? Tá bom, peguei e fui lá e dei a chave para ele, de uma retro escavadeira JCB. Aí ele foi ligar, né? Ligou a máquina, só que travou no arranque e foi operar, né? E aí eu estava lá conversando com o pessoal da prefeitura, né? E aí ouvi o barulho estranho. Eu digo, só um minutinho aqui que eu vou ver que deu um problema na máquina. Eu corri, quando eu cheguei perto, começou a subir fumaça do motor. Pedi para ele desligar a máquina imediatamente. Quando a gente levantou o capô, o arranque, né? Ele tinha torrado, né? Porque estava funcionando ali. E você sabe que esquenta muito. E aí foi um prejuízo em torno de 2.000 e lá vai, né? Porque tem que ser um arranque original, tem que pagar a pessoa para colocar, né? Sem cotar, eu acho que foi mais de 5.000, porque um dia uma máquina parada é um prejuizão, né? Então, pessoal, se houver qualquer barulho, desliga a máquina. Percebeu, ó, tá com barulho diferente, nem queira nem saber, ó, desliga a máquina imediatamente, tá bom? Bom, ainda na manutenção preventiva, a gente vai falar agora dos graxeiros, né? O graxeiro é um elemento da máquina responsável por fornecer pontos de lubrificação em seu equipamento, que geralmente possui uma esfera de vedação que é impulsionada por uma pequena mola dentro que permite adicionar o lubrificante sem que o mesmo o retorne. Por esses bicos, né, é possível injetar graxas em eixos, suspensões, tuchos, buchas, rolamentos, mancais, articulações, etc. Né? Então, esse aí a gente chama de pinos graxeiros, né? Ou bicos graxeiros.
dentro tem uma mola, né, que impulsiona a esfera. Então, quando você vai adicionar graxa, é sob pressão, né? Então, nas bombas, né? Por exemplo, você está vendo aqui um graxeiro manual, né? Então, você vai lá, aciona, né? A alavanca que vai criar aquela pressão. Essa pressão vai permitir, né? Que essa esfera ela abre um espaço para a graxa passar. Então a graxa ela entra, né? E proporciona ali a lubrificação de suspensões, tuchos, buchas, rolamentos mancais, articulações, etc. Falando em articulação, pessoal, uma forma de identificar pinos de lubrificação é onde tem a articulação, tá bom? Mas vamos ver. Os pontos de lubrificação com graxa estão localizados em diversas posições da máquina. Em cada ponto de lubrificação existe um pino graxeiro, que funciona com a válvula para introdução de graxa, né? Então, nas máquinas, elas têm vários pontos de lubrificação, são muitos, né? E uma forma de identificar, uma forma simples de identificar, é você observar, né? Onde tem articulação. Agora sim, o ideal mesmo é vocês pegar o manual, né? O manual do operador e observar em todas as páginas ali vai estar falando, né? Todos os pontos de lubrificação. Só que assim, na lubrificação de 10 em 10 horas, você não vai lubrificar a máquina inteira. Por exemplo, uma retro, você tem que suspender, né? Vamos começar pelo braço hidráulico, né? Então você vai ali no braço hidráulico, estende o braço totalmente para você lubrificar todos os pontos. Lubrificou todos os pontos nas retro, você vai lubrificar todos os pontos na caçamba frontal, caçamba e braço lança, né? E aí, até embaixo da máquina, tem pontos de lubrificação, né? Você lubrifica ali algumas partes na roda, embaixo da roda você vai ter que ir lá lubrificar também, né? Em outras partes. Então, isso você vai fazer todo dia? Não. Né? O que você pode fazer, algumas empresas, conforme eu já retromencionei, algumas empresas não querem que você faça, porque ela não quer te pagar, e nas pequenas empresas, eles exigem isso do operador sem pagar, porque é uma empresa pequena, ele precisa de um operador que seja autossuficiente, né? E esse curso, ele te capacita para isso, certo? Então, é assim, na manutenção, na lubrificação diária, você não vai lubrificar toda a máquina, mas sim as partes com mais mobilidade. Vamos ver o procedimento para a lubrificação? Para a localização dos pinos graxeiros, consulte o manual do operador. Limpe o pino graxeiro. Então, olha o estado que está esse pino graxeiro. Se você for fazer uma lubrificação dessa forma, você vai aumentar a corrosão, né? Porque essas partículas de poeira, de areia, né, que fica ali acumulada junto com com a própria graxa, elas podem entrar, né, junto com a graxa e vai, como diz aqui, essa operação deve ser executada com pino limpo para impedir que resíduos da sujeira penetrem no local da lubrificação junto com a graxa, né? E em vez de promover a lubrificação, vai aumentar, né, a corrosão. Se houver algum pino danificado, substitua. É bem simples, né? Você vai pegar uma chave 8, vai desenroscar, né? Vocês estão vendo ali que tem, ó, uma espécie de parafuso, né? Você vai desenroscar ela e colocar um pino graxeiro novo, tá bom? Com o uso de uma graxeira manual ou engraxadeira sob pressão, engraxe os pinos, né? Então vocês veem aí, ó, na caçamba frontal, na patola, na cangaia, ali perto, né? Também na ponta do braço hidráulico, aqueles cilindros que faz o movimento, né? Do braço hidráulico, 45 para o lado e 45 para o outro, totalizando aí 90 graus. Em cima, né, entre a lança e a sublança, vai ter ali pinos graxeiros também. E essas são as partes com mais mobilidade, tá bom? Qual é a importância da lubrificação? Vamos ver? Importância da lubrificação. Ela evita o desgaste, né,
atrito, né? Porque o ferro ele não vai bater no ferro, não vai aumentar ali a corrosão, né? Ruído, interessante, né? Você vai se você trabalhar com, já pensou você está trabalhando com a retro que vai acordar a vizinhança, né? Porque o ferro batendo no ferro, aquele barulheira toda, né? Batendo lá, ferro no ferro, aquela barulheira, muito chato aquilo, né? Então tem que evitar isso, tá bom? Fazendo a lubrificação. Quando você faz a lubrificação, há uma redução de custo com manutenção, né? Porque é muito caro, né? Você refazer, né? Esse procedimento. Eu já vi, eu não sei o nome, me fugiu agora no nome, né? O rapaz lá que fica com maçarico, soldador, né? Refazendo isso aí. E é um trabalho grande. E ó, é uma nota, né? Então você gasta R$ 200 a cada 3 meses, digamos, né? Com um bujão, um balde de graxa, vamos dizer assim, que eu acho que nem chega a ser nem chega a ser 3 meses, vai mais, né? Uns 4 meses, né? Você compra aquele balde de graxa ali de, sei lá, de 60 litros, né? De graxa. Você usa aí 4 meses, né? E aí é o quê? Uns R$ 300, R$ 400. Vai ser mais produção, porque você ganha eficiência e agilidade nos movimentos, você vai ganhar mais produção e também, pessoal, o custo vai ser menor. Você gasta aí R$ 300, R$ 400 com um balde, né, de 60 litros durante 4 meses. Vai sair mais em conta do que você, digamos, a cada 6 meses ter que pagar R$ 1.400, R$ 1.700 para alguém refazer, né? E assim, é seu equipamento de trabalho, você tem que exigir. Começou a ranger, fazer barulho, liga para o patrão. Patrão, olha, tá precisando de lubrificação, tá precisando de lubrificação agora, senão vai corroer a máquina, vai ficar velha, ela vai ficar ruim. Tem que assombrar mesmo, né? Deixar o patrão assustado para que a sua ferramenta de trabalho, né? Ela fique em boas conservações. Quando você é assim, o patrão pensa logo, poxa, olha, esse cara aí ele tem responsabilidade, ele cuida da máquina, né? Ele realmente, ó, ele está sendo meu amigo, porque ele está cuidando do equipamento, nosso ganha-pão, não é? Então, isso é muito bom e isso vai fazer você ter sucesso na sua carreira profissional, tá bom? Agora a gente vai falar, né, do 5S, né, os 5 sensos para aumentar a sua eficiência do seu trabalho, tá bom? Senso número 1, senso de utilização, né? Retire dos espaços de trabalho tudo que não seja útil, mantendo somente o necessário para a execução das atividades. Então, pessoal, tem pessoas que faz da cabine um guarda-roupa, né? Não vou falar um guarda-roupa, mas faz da cabine do operador um armário, né? Aí coloca o quê? Coloca coco, coloca planta, coloca um bocado de coisa lá, né? No final do dia eu levo para casa. Deixa eu colocar aqui uns bujão de diesel, deixa eu botar aqui um capacete, alguma coisa assim e tal. Meu amigo, não, retire. Tire tudo que não for útil. Não vai precisar, tire, meu amigo. Passa a vassoura, limpa o ambiente de trabalho, tá bom? Deixa só o que você vai precisar. Sua mochila com suas coisas, né? Com a planilha, algo do tipo. Geralmente a planilha fica atrás do banco do operador. Sua mochila, sua garrafa com água, meu amigo. Seu capacete, sua luva, seu óculos, se você vai andar com você, tá certo? Ande só com o necessário. As aplicações desse conceito resultam em liberação de espaço, né? Tornando o local de trabalho mais agradável, né? Então eu já trabalhei já com muitas coisas dentro da cabine e eu reclamei com o patrão, olha, isso aqui tem que estar, isso aqui não pode estar aqui, né? Que era os bujão de diesel que ele vinha, né? Isso aqui não pode aqui. Eu falei para ele que era para colocar em outro lugar. Peguei, tirei da máquina, porque era um incômodo na hora de você sair da caçamba frontal e mexer com o reto. Então, quando você faz aquele giro na cadeira, incomodava demais, tinha que pegar bujão, colocar em outro lugar e tal, e demorava, né? Certo? Número 2, senso de autodisciplina. Organize o espaço de trabalho de forma eficaz e economize tempo e energia tentando encontrar objetos
Estabeleça um sistema de comunicação visual que permita o acesso rápido a todos os elementos necessários à realização de tarefas essenciais. Tal hábitos permite um melhor controle de estoque e documentos e reduz riscos de acidentes. A falta de tempo jamais deve ser utilizado como justificativa para a desordem, né? Então, pessoal, chegue no horário, principalmente isso, saia também no horário, tá? Se caso o patrão ele precisar, cobre, né? Patrão, ó, passou 1 hora aqui, ele vai ter que adicionar algum dinheiro para você, né? Geralmente é assim. Você anota lá na sua parte diária. Tem que ser assim, tá bom? Se está em cima de uma máquina, e assim, algumas pessoas falam: ah, eu quero trabalhar de graça para depois pagar. Pode ser isso, funciona muito bem. As empresas até gostam, né? Assim, empresas de galpões, elas estão com funcionário, né? Já com quadro efetivado e tá em vista aí tal mês colocar um operador, vir uma máquina nova. Você liga lá e fala: olha, é o seguinte, ó, eu sou operador de máquina e eu quero que vocês avaliem minha experiência, né? Aí você vai lá, trabalha um dia, alguém vai olhar a sua produção e aí pode contratar você. Isso aí pode acontecer e acontece muito, né? É o teste, né? É o teste. E muitas das vezes, nesse testes, a pessoa já fica na máquina mesmo, né? Já fica na máquina porque teve iniciativa, não foi aquele que colocou o currículo e ficou em casa, ó, de braço cruzado, coloquei o currículo, vou esperar agora a empresa me chamar. Não, tem que estar no trecho, tem que acordar cedo, tem que estar lá conversando com o patrão, falando, olha, eu estou aqui, quero ajudar vocês, quero colaborar, e aí ele vê que seu desempenho, sua, né, sua motivação e pode te colocar em equipamento, né, para trabalhar e produzir, né? Agora sim, organize os espaços de trabalho de forma eficaz, economize tempo e energia tentando encontrar objetos. Estabeleça um sistema de comunicação visual, né? Então é importante, a gente falou na hora de segurança sobre a inclusão, a comunicação, certo? Depois de eliminar o que era desnecessário, organize os itens de produção. É preciso mantê-los sempre limpos, né? Então, ó, você trabalhou, deu a produtividade que o patrão quer, certo? Não custa nada você limpar ali a cabine, não custa nada você ligar para o patrão. Eu já fiz isso, né? Patrão, olha, a máquina está precisando de um jato de água, ela está muito suja. Vamos valorizar a imagem da empresa, né? E aí, no final do dia, ele trazia lá ele trouxe lá o jato, a gente colocou lá na mangueira, né? Puxou o jato e lavamos a máquina toda. Eu lavei, né? Assim, sem cobrar nada para ele. E isso não é bom? De fato, né? Sua ferramenta de trabalho, muitas das vezes, não custa nada, né? Você bater um jato d'água, limpar a máquina, isso demonstra o quê? Cuidado, carinho, isso demonstra seu profissionalismo. Então, seja profissional de verdade, tá bom? Muitas das vezes, algumas pessoas trabalham só por isso. Se você entrar no ramo de máquinas pesadas, paga bem, de pagar bem, paga. Mas só visando lucro, eu vou lavar a máquina, eu vou cobrar. Eu vou engraxar, eu vou cobrar. Poxa, né? O patrão ele vai olhar para você e vai dizer assim, poxa, isso aí é um peso, né? Um peso para mim, né? Agora, assim, varia de empresa para empresa, né? Tem empresa que tem muitas máquinas e aí não precisa, né? O operador está engraxando, não precisa o operador estar lavando, não precisa o operador tá, né, fazendo esse tipo de coisas, entre outras. Mas, digamos que tem uma material de construção, tem uma empilhadeira. Poxa, vai contratar terceirizados para engraxar? Vai contratar, né, alguém para lavar? Não, é você mesmo que tem que fazer, né? Então, profissionalismo é isso, tá bom? Manter este conceito sempre em mente aumenta a disposição para o trabalho, valoriza a imagem da empresa e melhora a apresentação dos produtos e serviços, né? Então, quando você contrata a empresa de João para fazer aqui uma limpeza de vegetação e chega com a máquina velha, né, cheia de mato, né, mato em cima da cabine porque o operador não sabe limpar, né? É grotesco isso até, né? Mas quem sabe, né?
E aí chega lá uma máquina toda arrumadinha, né? Pode ser que a pintura esteja desgastada, mas ela está toda limpinha, a cabine, os vidros, tudo. Então o cara diz assim: poxa, essa é a máquina aí para fazer o serviço, gostei. E aí o operador vai lá, ele trabalha com mais proatividade, né? Dando mais produtividade, limpa, tem mais habilidade, né? Então isso aí é importante, né? Aumenta o profissionalismo de qualquer um, né? Aí foi o senso de limpeza e agora o senso de higienização. Os hábitos mencionados acima precisam estabelecer, os hábitos mencionados acima precisam ser estabelecidos como regras claras para tornar-se práticas rotineiras na empresa. Crie rotinas e procedimentos sérios e não permita que o senso de utilização, organização e limpeza seja apenas um conceito abstrato no ambiente de trabalho. Então, faça acontecer, faça valer, meu amigo. Seja um operador de sucesso, pois você está sendo instrucionado aqui pelo instrutor John Max, tá bom? O instrutor John Max aqui dando a instrução para você. E eu quero, assim como muitos outros hoje, muitas pessoas que, graças a Deus, eu já compartilhei um pouco do que eu conheço, né? Graças a Deus estão bem, estão trabalhando, né? Pegando salários aí de mais de 2.000, 3.000 reais, né? Depende muito da empresa. Efetivados, carteira assinada. E graças a Deus está há muito tempo já trabalhando. E para mim é uma satisfação imensa. Eu não tenho palavras, né? Para explicar como eu me sinto de gratidão e felicidade por eles. E eu quero ter também por vocês, tá bom? Em algum lugar aqui você vai clicar no meu canal, né? John Max, instrutor de máquinas. Você vai clicar lá no símbolo do WhatsApp. Você pode falar comigo. Qualquer dúvida, pode falar comigo mesmo, que estou à disposição, tá bom? Agradeço a todos vocês. Mas antes, temos aqui um resumo, né? O conceito mais subjetivo e abrangente da filosofia do 5S refere-se ao caráter individual de cada um dos colaboradores. Os hábitos propostos para a melhoria do ambiente é tornar-se não só parte de uma cultura de organização, mas também essenciais para todos os funcionários. Então faça isso, né? Eu estou lembrado muito bem que em 22 de dezembro de 2019, eu estava trabalhando em terraplanagem e escavadeira hidráulica, e eu não sabia que aquele dia seria o último dia de eu na empresa, né? Trabalhando, eu não sabia, estava tudo certinho para o outro mês, para o outro ano continuar, né? Só que aí o que aconteceu? No último dia, quando foi umas 3h30, 3h20, eu parei a máquina, comecei a higienizar ela, né? Tipo, limpei as esteiras, tirei todo o barro das esteiras, né? Da escavadeira, limpei ali os vidros, passei uma água, limpei a cabine, varri ali em cima ali perto do tanque, né? Limpei tudo ali, né? Do tanque não, do motor, né? Varri o contrapeso, tirei toda aquela poeira, passei um pano nas fitas refletivas e foi muito bom, muito legal mesmo. Limpei a máquina inteira. Aí, isso foi dia 22. Dia 24, viajei para Pernambuco. Aí lá o patrão me ligou: olha, John, a chave tá onde? Eu falei: tá lá no escritório. Ah, tranquilo, então a gente vai levar a máquina para outra obra. Aí eu, poxa, tá bom então, sem problema, né? Ele já tinha colocado dinheiro na minha conta mesmo, e aí foi curtir o final de ano lá em Pernambuco, né, com os meus parentes. Foi muito bom, muito legal, e assim, é uma satisfação imensa, né? Eu comecei com chave de ouro, fechei com chave de ouro também, né? E assim, eu trabalho com amor, com paixão, com dedicação. Olha a imagem desse operador aí, ó. Esse operador ele está trabalhando sorrindo, né? Então tem que ter paixão, tem que ter dedicação, tem que ter amor. E tudo quando você faz com amor, né? É diferenciado, né? Tem pessoas que faz por obrigação e acaba só fazendo aquilo que o patrão manda. E quando você faz algo com paixão, com amor, com dedicação, isso se torna diferente. As pessoas vê um brilho nos seus olhos, as pessoas vê contentamento, né? E assim, satisfação é tudo. Satisfação é tudo, tá bom? E aí, pessoal, esse foi o curso de máquinas pesadas, né? Conservação das máquinas, seja um operador de sucesso. Essa aula é a aula 3, não é a aula 4, né? A aula 4 vai ser a próxima aula que a gente vai começar a falar aí das outras máquinas. Então,
Deixa eu só atualizar aqui para a gente encerrar e fechar com chave de ouro. Não foi? Não atualizou? Tá 4 ali, mas é aula 3, tá bom, pessoal? Agradeço a todos vocês por terem assistido até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Muito obrigado.